Bora lá, então, muito bem. Esse nossa parte agora, nós iremos trabalhar a questão de outras atividades econômicas desenvolvidas dentro do território denominado de Oriente Médio. Lembrando que na aula passada, nós focamos a questão, caros alunos, nós focamos a parte das principais características, né, quanto à estrutura política, né, vimos na divisãozinha política, né, os países que compõem o Oriente Médio, e aí falamos também da sua principal atividade econômica, que é o petróleo, né? E aí, só para a gente recordar aqui um pouco, se eu voltar aqui atrás, ó, nós vamos ver que as maiores reservas de petróleo estão situadas dentro do Oriente Médio, com destaque principalmente para esses países aqui, ó, que nós vimos. Se eu aumentar aqui um pouco o zoom dessa imagem, nós iremos identificar vários países. E aqui eu posso até mostrar, né, destacar aqui quais são, repetir novamente, quais são os países que integram o Oriente Médio, né? Então, você tem aqui a Arábia Saudita, nós temos o Irã, nós temos o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e só. Cheguei, chegando. Tá lá. E aí, meu jovem? E Então, aí, nós meu temos jovem? dos países que aqui estão, nós temos 5 que faz parte do Oriente Médio, né? Então, observe que a importância dele é muito grande, né? Dessa região, quanto produtora de petróleo. Aqui, novamente, embaixo, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos e o Quad são os principais que se destacam. Outro ponto importante a ser ressaltado é que o fato desses países terem esse destaque, essa produção do petróleo, faz com que as suas economias sejam baseadas principalmente nesse setor, né? Uma dependência muito grande. E aqui, pessoal, não esqueçam nunca, mas nunca mesmo, a principal área extrativista de petróleo dentro do Oriente Médio é essa região aqui, que eu vou dar destaque agora. Não, essa região aqui denominada de Golfo Pérsico. Então, essa região aqui, até o nome aqui mais em cima, ó, o Golfo Pérsico. Então, nós temos aqui ela, ó, é um golfo, é quando a água do mar, que aqui eu estou destacando, ó, ela se adentra na porção de terra. Né, ó. Então, esse golfo aqui é a área de maior importância quando nós falamos de extração de petróleo dentro do Oriente Médio, né? A área, não só o Oriente Médio, mas como referência para o mundo todo, é nessa região, no Golfo Pérsico. A região do Mediterrâneo, aqui mais a parte aqui voltada para Israel, para a Líbia, são regiões que têm uma importância secundária, dentro desse patamar que eu destaquei, né? E aqui ele mostrou também, ó, as principais organizações, né, produtoras de petróleo dentro do Oriente Médio, que criaram empresas, né, que lá na década de 1950 estabeleceram a criação de um cartel. Um cartel é quando as empresas se unem e passam a comandar tudo, né, ó, desde a exploração, o transporte, a comercialização do petróleo do Oriente Médio para o mundo todo, né? E aí lá surgiram 7 empresas de grande porte, todas elas com essa finalidade, que eu deixei aqui anteriormente, né, de explorar, de transportar, de comercializar o petróleo. Elas foram chamadas de 7 irmãs. E essas 7 irmãs são muito conhecidas, né? Ó, Edson, que é bem conhecido, Standard Oil, que é bem conhecido também, Mobil Oil, que é bem conhecido, Texaco. Essas empresas, elas têm origem britânica, né? Elas têm origem dentro dos Estados Unidos e dentro do Reino Unido, né? E essas empresas elas passaram, de uma certa forma, a criar uma organização, como o próprio nome aqui embaixo destaca, ó, Organização dos Países Produtores de Petróleo, que esses países viram que tinha que tomar frente dentro da produção de petróleo, e não necessariamente as empresas vinham providas de outros países, né? E assim eles criaram a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá bom? E com o intuito, principalmente, de tirar o poder
gerado pelas sete irmãs, né? Pelas empresas que não eram daquele país, eram empresas que provinham de outros países. Bom, e assim ganharam uma autonomia muito forte, ao ponto de tomar decisões drásticas, né, de aumento do preço do barril do petróleo. Para você ter ideia, a primeira crise do petróleo ela acontece quando o preço do barril do petróleo ele sai de 2,5 dólares por aí, e ele tem um aumento para quase 11 dólares. Então, olha a diferença, de 2 para 11, um aumento muito grande, mas muito significativo, né? Foi uma forma que essas empresas encontraram para subordinar o interesse dos países ocidentais. Bom, então aqui nós vamos dar destaque também para outras atividades econômicas dentro do Oriente Médio, com destaque principalmente para as práticas agrícolas. Vou ver aqui onde é que aparece o texto inicial. Aqui está aí. Então, aqui ele diz o seguinte: outras atividades econômicas, quer dizer que não é somente o petróleo, né, que é a principal atividade econômica de destaque dentro do Oriente Médio. E aqui a própria imagem já dá uma ideia para vocês que atividades econômicas são essas, né? E aí nós devemos perceber que é principalmente a utilização do solo para fins de cultivo, né? Para cultivo, que nós chamamos de agricultura, e também a extração de produtos de algumas áreas, além da pecuária, né? Que é a criação do gado bovino ou de outro rebanho. Quando a gente fala gado, nós brasileiros temos a mania de achar que gado é só boi, né? Gado é um rebanho. Um rebanho pode ser gado de ovelha, gado de porco, é um rebanho de animais, um grupo de animais, tá bom? Então, essas áreas verdes aqui, ó, que estão em torno, principalmente próximo ao Mar Cáspio, próximo ao Mar Negro, aqui em cima, próximo ao Mar Mediterrâneo, elas são áreas de florestas, né? Florestas e bosque. São áreas ainda remanescentes. Essas áreas amarelas, né, são áreas de cultivo. E aí, se você for buscar essas áreas de cultivo, todas elas estão próximas de grandes rios, né? Estão próximos de grandes rios. Nós vamos destacar um pouquinho mais na frente. E aqui já dá para a gente ter uma ideia quais são os principais produtos, né, cultivados dentro do Oriente Médio. Ó. Nós temos o trigo, nós temos a beterraba, o arroz, a uva, o café e a azeitona são os principais produtos produzidos, né, e explorados e consumidos dentro do Oriente Médio. Continuando, limpando isso aqui, vamos ver o que o texto vai falar em si mesmo. Então, o texto aqui ele destaca que atividades econômicas foram representadas no mapa. Bem simples, né? Ó, agricultura e a criação do gado bovino. Né? O destaque para a parte mais a norte, que são as principais áreas produtoras. E aqui ele dá o destaque, ó. As áreas do Oriente Médio predominam o clima desértico. Esse clima desértico, pessoal, ele não é propício para o desenvolvimento das práticas agrícolas, né? Como é que você vai praticar agricultura em uma área que não tem umidade, que não tem água? E aí, por isso que boa parte dessas áreas cultivadas, as áreas mais úmidas, são as faixas litorâneas, né? São próximas, como eu mencionei para vocês anteriormente, ó, próximo ao mar Mediterrâneo, tá bom? A planície da Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia, tenho certeza que vocês já viram, já aprenderam, né? Mesopotâmia significa entre rios, por isso que está aqui, ó, vales fluviais, que são essas regiões que estão entre rios. No caso, a Mesopotâmia está entre o rio Tigres e o Eufrates. Então, você tem uma região Mesopotâmia, entre rios. Além desses vales fluviais, tem locais também onde se possibilita o desenvolvimento dessa atividade por conta da irrigação, né? Por conta da manipulação da natureza, que a gente chama, né? Que é chover. E aqui, repito novamente, ó, planície denominada de Mesopotâmia, né? Que significa entre rios, o rio Tigres e Eufrates, destaque muito, principalmente para o cultivo do arroz, frutas e algodão. Mas principalmente o arroz, que é um dos produtos de consumido em grande escala. Bom? Algumas áreas improdutivas, né, que não possibilitam o desenvolvimento de práticas agrícolas por conta do próprio clima, há o desenvolvimento que eu mencionei, ao desenvolvimento
ao desenvolvimento das técnicas de irrigação, né? Que vai possibilitar o que nós chamamos aqui, ó, de manipulação genética. Tá bom? Bem, então, repetindo, quando nós pegamos essas técnicas, ou melhor, quando nós pegamos essas áreas irrigadas, né, para o desenvolvimento de uma atividade econômica, nós estamos manipulando a natureza, assim como ocorre também a manipulação genética. Né? A manipulação genética é fazer com que determinadas espécies e sementes de planta elas possam se adaptar a locais mais áridos, a locais mais secos, né? Elas possam ser produzidas em locais que não é o correto para aquela espécie. Tá bom? Muito bem. Então, nesses locais, geralmente se produz ao destaque para frutas, né? A cevada, legumes, verduras e algodão, nessas áreas mais áridas, com a utilização da irrigação. Na outra parte aqui, ele vai dar uma ressalva, mencionando o destaque da pecuária, né? Talvez vocês já tenham visto demais em filmes, mostrando a região áridas do Afeganistão, do Iraque, né? Que são regiões que geralmente aparecem em termos de filmes, e lá um rebanho se destaca, né? A criação de animais se destaca. Principalmente porque quando você cria animal, seja qual for o animal, com a finalidade de vender, de comercializar, você está praticando a pecuária. Desde que não importa, desde que você esteja criando qualquer animal, pode ser até, não sei, qualquer gato, é pecuária. E aí, dentro do Oriente Médio, é comum isso aqui, ó, o pastoreio nômade. Os animais são criados soltos, né, em uma área específica, e o pastoreio. O pastoreio é o dono, né, que geralmente faz leva esses animais para pastorar e retorna com eles para um local mais seguro, né, um local onde tem água. Então, é um guia, podemos dizer assim, é um guia para os animais, né, é um condutor para esses animais. E no Oriente Médio é a principal, é uma prática bem comum, né, a utilização. Então, quando nós falamos de nômades também, pastorios nômades, nós estamos nos referindo que muitos desses locais, muitos desses donos de rebanho, eles não tem como eles morar em um ponto específico, né? Porque eles seguem a vida dos animais, então eles se deslocam junto com eles de uma região para a outra. E aqui ele dá o destaque, ó, para os que eles criam lá no Oriente Médio, que é ovelhas, cabras e camelos, né? Com destaque principalmente para ovelhas e cabras. É comum demais você ver nas áreas, porque a ovelha e a cabra, elas são animais típicos de áreas mais áridas. Por exemplo, para nós aqui, é tão comum a criação de carneiro e ovelha, ou melhor, e bode e cabra, porque são animais que se adaptam a locais mais áridos, né, mais secos. Não preciso de muita água para a sua manutenção. Além da agricultura e da pecuária, dentro do Oriente Médio nós temos também a prática turística, muito por conta, né, das construções antigas desse país, com destaque para esses dois países aqui, ó, que é o Estado de Israel e o Estado da Turquia. Israel, muito por conta da religião, né, religião islâmica e religião cristianismo, né? Falar de Estado de Israel, onde está localizado Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, onde nasceu Jesus, onde Jesus se criou e se desenvolveu, né? Fez os seus milagres, morreu, foi sepultado. Então, é uma cidade santa que muitos peregrinos acabam migrando para lá constantemente, né? Mas essa atividade vai ser ressaltada mais aqui no turismo. Dentro do Estado de Israel e Turquia, eles se destacam na produção industrial, né? Muito por conta dos incentivos dados pelos ingleses durante o processo de ocupação. Então, quais são as principais atividades industriais? É a química, né? É a mecânica, é a automobilística, que estão aqui, ó, cravados dentro do Estado de Israel, tá bom? Ou melhor, dentro do Estado da Turquia. Já em Israel, o destaque principalmente é para os equipamentos eletrônicos, alimentos, telecomunicações, armazenamentos e equipamentos agrícolas. Então, percebe que os dois países se destacam na produção industrial. Tá bom? Além disso, também, ó, destaque para a produção de alimentos, bebidas e vestuários. No turismo, acabei de ressaltar, né? São cidades importantes, como a cidade de Israel, onde se pratica aqui, ó, é onde está concentrada, né, as religiões do mundo, né, as principais religiões do mundo, as três principais, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo se destacam nessa cidade.
Essas duas cidades que estão sendo destacadas aqui, ó, Dubai e Abu Dhabi, elas são chamadas de cidades modernas, né? Elas estão localizadas dentro de um país chamado Emirados Árabes Unidos. É onde está o maior prédio do mundo, né? O maior edifício construído hoje. Não é esse aqui que vocês estão vendo. Vou até colocar aqui na internet para vocês terem uma ideia, de uma forma bem rápida. Imagens de Dubai. Imagens dos Emirados Árabes Unidos. Fica melhor. Emirados. E aí nós vamos ver cidades, imagens belíssimas. E aí uma coisa importante também, pessoal, que esse país, né, se destaca muito pelas construções arquitetônicas recentes, né? Olha uma imagem como... Caspita, não é essa aqui. Olha uma imagem como essa aqui, ó. Então, esse prédio aqui que vocês viram agora há pouco, né? Estava na imagem lá nossa, do livro. Ele é construído dentro do oceano, mas os caras fizeram uma construção no mar que é assustadora. Olha esse aqui, ó. Olha essas imagens. Olha o quanto que eles se prolongaram para dentro do mar, né? Para poder construir essas arquiteturas aí diferenciadas, né? É belíssimo, né? O custo, o cara foi pegar pedra do outro lado do mundo para poder fazer isso aí. Deixa eu ver se eu encontro o prédio mais alto, que vai aparecer um pouquinho aqui mais embaixo. Aqui ele, ó. Esse daí é o prédio maior do mundo. Acho que ele está na casa de 800 metros, não me recordo agora a altura dele, né? É mais ou menos isso. 800 a pouco próximo de 1.000 metros de altitude. É muito alto, mas bastante alto mesmo, né? Não sei se consigo abrir aqui algum para mostrar para você. Acho que não. Precisa de... Mas é show de bola. Deve ser show de bola, né? Tem um filme do Missão Impossível, do Tom Cruise, que ele faz nesse prédio aí. Tem uma cena dele escalando ele por fora. Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome dele. E é visitado, tá bom? Khalifa, exatamente. Burj Khalifa, o nome do prédio. Deixa eu ver a altura dele, olha aqui, ó. 880 metros de altura. É alto demais um prédio desse. Pensa. Aquela torrezinha aqui de Pedro II, que é conhecida, ela tem 140 metros, ali próximo ao centro, né? 140 metros. Ela vai bater mais ou menos aqui, ó. Deve ser arretada, bicho. Mas vamos lá para o nosso material aqui para a gente encerrar essa parte de hoje, né? Opa, escrevi demais. Beleza, então turismo. Quais foram as atividades econômicas que nós destacamos? O petróleo como principal, a agricultura, pecuária, indústria e turismo. Essas são as principais atividades econômicas desenvolvidas nesse país. Muito bem. E aí, galerinha, na próxima aula a gente vai para esse outro item aqui, que é relacionado à diversidade cultural.